Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um momento do nosso canal Espiritualidade Católica. Hoje, terça-feira, véspera da quarta-feira de cinza, dia em que a igreja irá dar início à quaresma da igreja. E aqui no canal Espiritualidade Católica, como já venho falando aqui há algum tempo, nós vamos fazer durante esse trajeto de 40 dias a oração do terço diária. Agora sim, mas nós já fazemos e tudo mais, pessoalmente, beleza, mas nós vamos fazer juntos aqui no canal Espiritualidade Católica para fortalecermos a nossa fé e a nossa espiritualidade católica de forma juntos, tá bom? Esse vídeo aqui é muito especial, é um vídeo onde eu vou passar algumas informações, primeiramente, sobre esse período que nós vamos fazer juntos, e depois algumas informações sobre o Santo Terço, sobre o Santo Rosário. Para você que não tem o hábito de rezar o terço, para você que não sabe rezar o terço, mas quer aprender, ou para você que já sabe, mas com certeza algum um ou outro detalhe aqui vai ser algo que você ainda não conhece e vai te ajudar na sua espiritualidade. Beleza? Vamos aprender a rezar o texto para a gente rezar bem nesses 40 dias. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não vamos rezar o texto agora, mas eu vou explicar aqui como é que funciona, como é que reza esse texto aqui e, como disse, algumas informações sobre o Santo Terço. Por que rezar o terço durante a quaresma? Por que rezar o terço nesse período quaresmal, já que na quaresma a igreja nos convida a meditar o sacrifício de Jesus na cruz, a redenção. Jesus que morreu na cruz para salvar, para nos dar a oportunidade de salvação. Mas por que rezar o terço? O terço, tanto na quaresma quanto fora da quaresma, mas de modo especial nesse período quaresmal, tanto o terço quanto as orações marianas, que nós vamos fazer aqui também, durante 7 sábados, esses 7 sábados da quaresma, o ofício de Nossa Senhora, mas de modo especial o Santo Terço, ele nos une com o sacrifício de Cristo, favorecendo em nós o arrependimento sincero de coração, a conversão e a purificação do nosso coração. Ou seja, através da oração do terço, nós não simplesmente rezamos as Ave Marias, como a gente pode rezar uma Ave Maria de forma, entre aspas, aleatória, como acabamos de rezar, não foi aleatória, teve uma motivação, mas enfim, foi uma Ave Maria solta. Mas as Ave Marias, durante a oração do terço, ela nos faz meditar o sacrifício de Cristo, os mistérios da vida de Cristo, tá? A oração do terço é uma arma espiritual muito forte que vai fortalecer em nós, fortalecer o nosso espírito, o nosso espiritual, para que possamos resistir às tentações, principalmente as tentações que irá chegar até nós nesse período da quaresma, nesse período em que nós tiramos 40 dias para meditar o sacrifício de Jesus e nos prepara também para a Páscoa, para a grande Páscoa, proporcionando para cada um de nós uma paz interior muito grande. Você vai sentir, você vai observar nesse período em que você estará rezando o terço junto conosco aqui no canal Espiritualidade Católica. Claro, a oração do terço unida, né, a oração, ao jejum e à caridade. Mas é isso aí. Vamos lá. Como rezar o terço? Como se preparar para rezar o terço? Para se preparar, como acabei de dizer, é interessante a oração, o jejum e a caridade, né? A observância aos mandamentos de Deus e a fé.
É importante que nós tenhamos fé para rezar o texto. Toda a Bíblia, aqui eu tenho essa Bíblia aqui, deixa eu tirar o texto aqui da minha mão um tempinho. Toda a Bíblia, para você que tem a Bíblia, no final da Bíblia tem algumas orações aqui. Me empreste essa outra Bíblia aqui, filho. Nessa daqui também tem, toda a Bíblia tem no final algumas orações da igreja. Nessa aqui mesmo tem a oração do Rosário, onde vai ensinar a rezar o Rosário, a rezar o texto. Tem os mistérios onde você pode observar, você vai olhando e você vai contemplando os mistérios. Nessa outra Bíblia, aqui também tem, tá? Toda a Bíblia tem. No final, geralmente fica no final, aqui é onde fala aqui do Rosário. Tem os mistérios também. Essa Bíblia aqui, Ave Maria minha, é bem antiga. Essa Bíblia aqui, deixa eu ver se eu tenho um ano aqui que eu ganhei ela. Eu ganhei ela no meu batizado, né? E eu lembro a data do meu batizado, mas agora eu não vou me recordar. Mas foi há muitos anos atrás, quando eu tinha... Me batizei um pouco velho, tá? Me batizei com 11 para 12 anos de idade, alguma coisa assim. E ela não é atualizada porque depois o Papa João Paulo II, hoje Santo São João Paulo II, adicionou mais um mistério que é o mistério luminoso. Então aqui só tem 3 mistérios: mistérios gozosos, mistérios dolorosos e gloriosos. Já já eu explico esses detalhes aqui para você. Já nessa aqui é a Bíblia atual, tá? E nessa Bíblia tem os quatro mistérios: mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Eu vou guardar aqui as Bíblias porque não vai interessar agora essa pesca lá para falar aqui, porque eu já conheço de cor, tá? Mas vamos lá. Como rezar o terço, tá? Você precisa primeiramente ter um terço na sua casa. Se você não tem um terço, não tem problema, você pode estar contemplando os mistérios e contando nos dedos. Mas é interessante, um terço não é caro, você pode adquirir, é bem baratinho, tem terço de vários valores, na verdade, tem terço um pouco mais em conta, tem uns que é um pouco mais caro, isso vai depender de como você vai querer. Então vamos lá, vamos imaginar que nós vamos dar início à oração do texto. Primeiramente você vai fazer o sinal da cruz. Independente da oração, toda oração católica, inicialmente você faz o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma aspa rapidinho. Como fazer o sinal da cruz corretamente? Isso aqui ensina na catequese, lá quando é criança, na iniciação, né? Que se fosse numa escola comum tradicional seria grupo 1, ou seja, no primeiro ano, né, de catequese, vem ensinar como fazer o sinal da cruz corretamente. Porque, não sei se vai sair aí, eu completo, porque tem gente que faz errado, né? Tem gente que faz com a mão esquerda, não pode, até quem é canhoto tem que fazer com a mão direita. Tem gente que faz aqui, aqui e vem cá, ou assim, ou então fica aqui no jogador de futebol, né? Alguns jogadores de futebol, quando faz o gol e faz aqui na coisa assim, ninguém sabe nem como é. Mas enfim, alguns fazem da forma correta, mas não é assim. Primeiro que a cruz ela não pode ser de cabeça para baixo, tá? A cruz é sempre de cabeça para cima. A parte menor fica para cima, como você pode observar aqui nessa cruz, né? Cabeça, tá vendo? E depois para cima. Olha só como é que se faz, como é que não faz o sinal da cruz. Aqui não se faz, tá? Não fica se fazendo esse zigue-zague aqui, nem começando do lado direito para o esquerdo, para cruzar. É sempre do esquerdo para o direito. Mas um detalhe que eu até observo algumas pessoas, católicos, veteranos na missa, fazem a cruz da cabeça para baixo. Não chega a ser um pecado, não vai para o inferno por causa disso, a questão não é essa. Mas se tem que fazer da forma correta, né? Então, em nome do Pai, é na testa, assim se aprende na catequese, tá bom? Assim a igreja ensina, em nome do Pai. Por quê? Na testa, porque todos os meus pensamentos, a minha mente, toda a minha inteligência direcionada a Deus, tá bom? Em nome do Filho, aqui na altura do umbigo, ele deve vir na altura do umbigo, porque quando você cruzar no ombro, vai bater certinho, não vai ter esse desacordo, tá bom? E até porque se você parar para observar bem, os braços de Jesus estavam aqui, né? Esse texto e o outro texto também
não tem a cruz, não tem o Cristo crucificado, mas eu vou adquirir um texto com o Cristo crucificado, até porque eu gosto. Mas você vê que os ombros estão nessa direção aqui, tá bom? Então, em nome do Pai, em nome do Filho, na altura do umbigo, ou pode ser um pouco mais acima do umbigo, mas não tão lá para baixo, nem não tão para cima, tá? Por exemplo, aqui na altura da divisão do peitoral também não é conveniente, não é legal, não é interessante, sempre mais aqui, mais abaixo, tá? Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, tá? Espírito aqui no ombro esquerdo e santo no ombro direito. E o amém no centro, aqui no peito, como sendo no coração, no centro aqui. Até porque se a gente fala o coração no peito esquerdo, mas aqui um detalhe, eu não vou ficar muito nisso, mas o coração, se você olhar, ele não fica no peito esquerdo, ele fica mais centralizado, um pouco mais abaixo aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quiser e acostumar, quando você subir para fazer o Espírito subir centralizado e chegar aqui dobrar, fica melhor, tá? Porque a cruz não fica assim. A cruz fica da forma correta, vai subindo com leve inclinação até chegar aqui e depois retamente passar para cá e o amém no centro do peito. Como disse, inicialmente faz a oração, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, aqui na cruz, você segurando a cruz, você reza o credo, que é o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se você não sabe rezar ainda, esta oração tem aqui nas Bíblias, no final da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquira. Se você não consegue adquirir uma Bíblia ainda, você pode pesquisar no Google a oração do creio. Ou se não, não é possível de nenhuma forma, você pode ir nos acompanhando aqui que no final dos 40 dias você vai saber de cor, você vai conseguir no 41º dia rezar o texto sozinho ou sozinha, sem precisar do espiritualidade católica, tá bom? Você reza aqui a oração do creio, tá? Segurando a cruz. Depois tem essa bolinha aqui um pouco maior. Alguns textos ele não tem essa bolinha maior, mas você percebe que há uma divisória. Eu digo porque para mim era sempre maior, mas recentemente eu observei em um texto que não tem essa bolinha maior. A bolinha de divisão dos Pai Nossos ela não é maior, beleza, mas há uma divisória. Você percebe que ela está um pouco mais afastada das outras. Então, essa bolinha maior ou a mais afastada, onde você vai rezar o Pai Nosso. E aqui você reza o primeiro Pai Nosso, tá? Pai Nosso que estás no céu. Depois que você rezar o Pai Nosso, tem 3 bolinhas juntas aqui, são 3 Ave Marias. Essas 3 Ave Marias, a primeira Ave Maria é dedicada ao Deus Pai, ao Deus Criador, aquele que criou o céu, a terra, criou tudo, né? Deus Criador. A segunda Ave Maria, ela é dedicada ao Deus Filho, ao Deus Redentor, Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. E a terceira Ave Maria é dedicada ao Deus Espírito Santo, aquele que Jesus deixou aqui conosco no Pentecostes, o santificador. Ou seja, são 3 pessoas que juntos formam um somente Deus, tá? Um Deus único. Então essas 3 Ave Marias é para contemplar a Trindade, o Deus Trino. Beleza, terminando essas 3 Ave Marias, aí você pode rezar a jaculatória. Terminou as 3 Ave Marias, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí você reza a jaculatória, que diz assim: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Essa breve jaculatória, ou seja, a repetição, você vai rezar toda vez que terminar um mistério. Tá? E aí terminou de rezar a jaculatória, você já contempla o primeiro mistério. Agora sim, um ponto importante, antes de a gente iniciar, falar sobre a contemplação dos mistérios, e aqui a gente já vai finalizar o vídeo, é bem rápido, é você entender que você vai contemplar, por exemplo, segunda-feira, o primeiro mistério. O primeiro mistério da segunda-feira, segunda-feira a gente contempla os mistérios gozosos, né? Do gozo de Jesus, ou seja, aqueles mistérios de, por exemplo, no primeiro mistério é contemplado a anunciação do anjo a Maria, né? No segundo mistério vai contemplar, só para você entender, no segundo mistério vai contemplar
a visita de Maria à sua prima Isabel. No terceiro mistério, vai contemplar o nascimento do menino Jesus. Observe que é na ordem. No quarto mistério, vai contemplar a apresentação do menino Jesus no templo. E no quinto mistério, vai contemplar a perca e o encontro do menino Jesus no templo. São 5 mistérios. Isso na segunda-feira. O que é que eu quero pontuar aqui para você? Que ao rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias para cada mistério, você está ali contemplando o mistério da vida de Jesus Cristo. Então, no primeiro mistério, se você contempla a anunciação do anjo e você quer fazer uma oração do texto contemplativo, que de repente, em alguns desses dias, iremos fazer aqui, algumas vezes, o texto contemplativo é um texto um pouco mais longo, onde você vai pegar na Bíblia, né? Então, por exemplo, a anunciação do anjo a Maria. Então você vai na Bíblia e pega lá aquela passagem, lá no livro de Lucas, o anjo que chega até Maria e diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E você lê aqueles versículos e contempla a anunciação do anjo. Se não é um texto contemplativo, você sabe que tem na Bíblia. O que você está contemplando aqui tem tudo na Bíblia. No primeiro mistério da terça-feira, contemplamos a agonia de Jesus no monte, né? Ou seja, tem tudo na Bíblia. Depois, aí vai indo por diante, a flagelação de Jesus. Depois da flagelação de Jesus, a coroação de espinhos de Jesus. No quarto mistério, o caminho de Jesus indo para o Calvário. E no quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Depois, na quarta-feira, e aí vai por diante, né? Mas todos esses mistérios tem na Bíblia. Então a gente não reza aqui nada que não tenha na Bíblia. As Ave Maria tem na Bíblia. O anjo, ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ou seja, a oração do texto é uma oração 100% bíblica, né? Está toda na Bíblia a oração do texto. Mas vamos lá. E aí você inicia na segunda-feira, por exemplo, primeiro mistério, contemplo a anunciação do anjo a Maria. Beleza, aí você reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Não tem mais o que dizer. Rezou o Pai Nosso, 10 Ave Marias. No final do primeiro mistério, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente se mais precisarem da vossa misericórdia. Daí você reza, você contempla o segundo mistério. No segundo mistério contemplo a visita de Maria à sua prima Isabel. Pai nosso que está no céu, as 10 Ave Marias. No final das 10 Ave Marias, novamente, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas. E aí vai. Terceiro mistério, a mesma coisa, o nascimento do menino Jesus. E no quarto mistério e no quinto mistério, beleza. Chegamos aqui no final do texto, né? E antes de falar sobre o final do texto, eu quero só dizer para você assim: enquanto você está rezando as Ave Marias, as 10 Ave Marias, contemplando aquele mistério, você reza a Ave Maria, primeiro, sabendo do que você está rezando, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E pensando realmente nas palavras do anjo. E pensando na Ave Maria. Porém, paralelo a esse pensamento, o seu pensamento deve estar direcionado ao que você está contemplando. Se você está contemplando o anúncio do anjo a Maria, e aí é mais para o texto contemplativo, mas até para o texto comum, você deve, ao rezar as Ave Marias, pensar, nas palavras do anjo, na Ave Maria em si, mas como disse, paralelo a isso também, pensando naquela cena. O anjo ali com Maria. Ave cheia de graça, tu vai ser a mãe do Salvador. Você foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Por exemplo, no terceiro mistério, o nascimento do menino Jesus, é a mesma coisa. Você vai rezar as Ave Marias, lembrando da palavra do anjo, a Ave Maria que é bíblica, mas aí pensando, do nascimento do menino Jesus, e você vai pensando Jesus nascendo ali, tão simples, na manjedoura, no colo da sua mãe. No segundo mistério, Maria com Isabel, e quando Maria chegou, o menino no ventre de Isabel dançou, pulou de alegria, ao receber a visita daquela que seria e foi a mãe do Salvador. Enfim, e assim por diante. É importante você observar esses detalhes para rezar o texto bem rezado, senão fica somente palavras soltas ao vento, Então você tira ali aqueles 20, 30 minutos para rezar e para contemplar.
Beleza, lembrando que o texto contemplativo é um pouco mais longo, tá? No mínimo aí 50 minutos, no mínimo entre 50 minutos e 1 hora. A algum momento nós vamos fazer aqui o tempo contemplativo que eu gosto e é bacana com certeza no dia que fazermos, você irá gostar também. É um pouco mais longo, mas é muito bacana mesmo. Chegamos no final do texto, tá? E aqui nós vamos finalizar o nosso vídeo aqui, que é um pouco mais formativo, como você já pôde observar. Chegando no final do texto, aí terminou aqui a última Ave Maria, e aí você reza o Glória ao Pai e da mesma forma a jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quando terminar, e aqui eu quero pontuar daqui a pouco um detalhe importante sobre algo pessoal seu, mas quando terminar, aí você vai rezar Salve Rainha. No final das Bíblias tem o oferecimento, que é uma oraçãozinha que você vai fazer antes da Salve Rainha. Se você não quiser fazer esse oferecimento, não tem problema, mas é importante que você reze a Salve Rainha, senão a oração não vai estar completa, né? O oferecimento ele vai dizer assim: infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer-vos ou obrigar-vos, algumas pessoas falam agradecer-vos, outras falam obrigar-vos, que não tem problema, pode ser ou um verbo ou outro. Vos saudamos com a Salve Rainha. E reza-se a Salve Rainha. Ao final da Salve Rainha, você, mais uma vez, o sinal da cruz, solenemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa que eu quero pontuar aqui é que você pode também colocar algumas intenções pessoais nesse texto. Mas, diferente do que algumas pessoas fazem, não é em cada mistério. A cada mistério você vai contemplar os mistérios de Jesus. Não é dizer, por exemplo, no primeiro mistério, quero rezar pedindo a Deus que envie uma providência para eu adquirir uma cruz igual a cruz eu ia falar do Ministério Tempo Novo, do Espiritualidade Católica. No segundo mistério, eu quero rezar contemplando o mistério de Deus, mas com a intenção pessoal também, pedindo a Deus que ajude, me dê uma providência para comprar um suporte desse, de pulso celular, igual o pessoal lá da Espiritualidade Católica. No terceiro mistério, eu quero adquirir um texto igual aquele. Não, não é isso. No primeiro mistério, eu quero rezar pela minha saúde. No segundo, eu quero rezar pela providência de um trabalho. No terceiro, eu quero rezar por aquela pessoa que... Não, não é isso. Sobre ter intenções pessoais, você pode colocar no início da oração do texto. Faz o sinal da cruz. Antes do creio, você pode... Jesus, quero rezar esse texto, contemplando os mistérios da tua vida, tá? E também colocando algumas intenções pessoais. Daí eu peço para que o Senhor possa providenciar para mim isso. Peço a intercessão da Virgem Maria para que seja comigo, que me ajude na minha espiritualidade, na minha conversão diária, que me ajude, enfim, nessa situação que eu estou passando. Beleza, ali você colocou a sua intenção pessoal inicialmente, antes mesmo do creio. Depois que fez, reza o creio, e aí, como eu falei para você, tá bom? Só mais um detalhe também para a gente finalizar. Quando se faz o sinal da cruz, não é assim, ó, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha só o erro, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Percebeu o erro? Percebeu que nós aqui no canal Espiritualidade Católica não fazemos assim? E não é o gesto está correto. Não mais o gesto, mas sim a fala. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é assim. O correto é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque são 3 pessoas distintas que unidas formam um só Deus. Não sei se pode usar a palavra distintas, se há um erro teológico, eu não sei de verdade, eu não sei, mas são 3 pessoas, distintos sim, em nome do Pai, Deus é o que é o Criador, e do Filho e do Espírito Santo. Como disse, tem que ter esse esse I, essa vírgula em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós fazemos aqui, tá? E o que a igreja nos ensina, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu ver só aqui na Bíblia se tem ensinando a fazer o sinal da cruz. Nessa aqui não tem, né? Nessa aqui não ensina a fazer o sinal da cruz, senão eu ia mostrar para você aqui, mas é assim que se faz, tá bom? Deixa eu só ver rapidinho aqui, nesse 1 minuto que falta, se nessa outra aqui vem ensinando a fazer o sinal da cruz. E se vier mostrando como é que se faz, eu vou mostrar para você aqui. Tem? Filho, olha na câmera se vai estar focado aqui. Se tiver focado, você dá um legal. Tá focando aqui? Essa parte aqui do sinal da cruz? Ainda não. Agora sim. Tá focado? Tá. Você observa aí que tá aparecendo aí, ó. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Não é isso? Aí aparece aí. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Observa que é assim que a igreja ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tá? Só um detalhe, porque como disse, aqui esse vídeo não é um vídeo oracional, mas sim um vídeo formativo. É isso aí. Conto com você a partir de amanhã. Se você vai ver esse vídeo quinta, sexta, sábado, domingo, já vai saber que nós já estamos fazendo. E para você que assiste no dia mesmo, hoje, terça-feira, e amanhã durante o dia, conto com você para nos acompanhar aqui no canal Espiritualidade Católica, todos os dias às 19 horas, oração do Santo Terço. Vamos rezar juntos, todos os dias às 19 horas. Lembrando que diariamente também, às 6 da manhã, continua normal a nossa meditação do Evangelho. Tá? É ali em torno de 10, 12 minutos, 8, tem dia que vai um pouco mais além, mas é a meditação do Santo Evangelho, diariamente. Às 6 da manhã, meditação do Evangelho, às 19 horas, oração do Santo Terço. A oração do Terço vai demorar em torno de 20 minutos, tá? 20, 25 minutos, não é muito longo, não é longo, é uma oração comum, normal. E quando for a oração do Terço contemplativo, vai durar um pouco mais de tempo. Mas eu vou fazer algumas poucas vezes aqui com você o Terço contemplativo, até porque é um pouco mais extenso, tá bom? Mas vai ser bacana também para você que participar, vai ser algo novo para você. Gente, chega de rezar o Terço correndo, né? Você pode rezar o Terço fazendo a caminhada, você pode rezar o Terço fazendo a corrida, fazendo uma pedalada, dirigindo no avião ali a 300 km por hora, tranquilo, né? Mas você só não pode rezar o Terço atropelando as palavras com pressa, porque não, se você não pode rezar o Terço agora, deixa para rezar mais tarde, que seja antes de dormir, mas um Terço onde você vai rezar sem pressa, no mínimo um Terço sem pressa. Negócio de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mal terminou de falar, já está na Santa Maria, Mãe de Deus. Sabe? Você puxa o fôlego, quando terminar o fôlego, terminou a Ave Maria. Puxa de novo, quando terminar o fôlego, a Santa Maria. Calma, reza pausadamente, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E você vai contemplando, você vai respirando ali com o anjo. Ah, Júnior, mas o anjo estava ofegante, claro, pela emoção de estar ali diante de Maria, né? Não é necessário você ter um sacramental para você rezar bem o terço, né? Seja a cruz de Cristo, seja uma imagem de Nossa Senhora, seja um ambiente mais dedicado a isso, ou simplesmente o sacramental do Santo Terço. Não é obrigado que você tenha, tá? Mas se você tiver, ótimo, prepara um altarzinho, faz um momento. Se você não tem nada, usa o Santo Terço. E se você não tem ainda assim um terço, conta nos dedos mesmo, não se preocupa, tá? Se eu te contar aqui o que é que eu já fiz para rezar o terço, por amor ao Santo Terço, você se converte. Mas eu não vou dizer aqui agora não, tá? E é isso aí. Não é necessário, não é obrigatório ter um sacramental, mas lembrando que é importante. Beleza? Compartilha esse vídeo para outras pessoas, deixa o like, se inscreve no canal que ainda não foi inscrito, comenta aqui se você gostou das dicas, se você tem alguma dúvida e nos acompanhe diariamente às 7 da noite, a oração do Santo Terço, às 6 da manhã na meditação do Evangelho e todos os sábados durante a Quaresma estaremos aqui também às 7 da manhã rezando
o Santo Ofício, o ofício de Nossa Senhora. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valeu, até amanhã, às 6 da manhã, na meditação do Evangelho, e amanhã, às 7 da noite, oração do Santo Terço. Não deixe de ir para a missa, amanhã, quarta-feira de cinza, festa, dia solene. Um dos mandamentos da igreja é guardar domingos e festas. Amanhã é como se fosse domingo, é obrigatório. É uma festa litúrgica, quarta-feira de cinza. Natal, da mesma forma, enfim. Domingos em festa significa isso. Eu digo porque Davi estava olhando agora há pouco e aí me perguntou o que é festa, por que guardar, o que é guardar domingos e festa. E explicando para ele que uma festa na igreja católica, quarta-feira de cinza, a quinta-feira que é Corpus Christi, o domingo que pode cair num dia de semana, é como sendo o Natal que pode cair no dia de semana, é como sendo um dia de domingo. Então tem que guardar, ou seja, ali é obrigatório o cristão católico participar da Santa Missa. Sem mais, até amanhã.